20 escândalos que o Discovery Channel tentou esconder. O Discovery Channel deveria ser sobre descobertas, não é mesmo? Mas atualmente o que estamos descobrindo são novos escândalos envolvendo o elenco e a equipe dos programas do canal. A Discovery Communications, proprietária do Discovery Channel, do TLC e do Animal Planet, está habituada à controvérsia, seja enganando o público ou algo muito pior. A rede tem reality shows crivados de criminosos condenados, alguns dos quais são até pedófilos. Embora essas notícias geralmente levem ao cancelamento de um programa, é impossível não se perguntar por que o Discovery Channel parece ser um ímã para esse tipo de comportamento. Dê uma olhada nos maiores escândalos da história do Discovery Channel. Você não acredita que essas pessoas puderam realmente lucrar com o mau comportamento dos outros. A misteriosa demissão de Bear Grylls. Não há muito que Bear Grylls não faça. Ele até bebeu sua própria urina para sobreviver. Porém, o canal americano resolveu encerrar seu vínculo depois que o britânico se negou a participar de 2 novos projetos além de A Prova de Tudo, com os quais aparentemente havia se comprometido. Em vez de deixá-lo ficar apenas com o programa que o tornou famoso, eles decidiram demiti-lo por indisciplina. A Prova de Tudo ficou no ar por 6 temporadas, graças às aventuras nas quais Bear Grylls era exposto com o objetivo de mostrar técnicas de sobrevivência em um ambiente hostil. A grande família do Alasca nem sequer é do Alasca. A grande família do Alasca tem sido objeto de muita controvérsia porque as pessoas não têm certeza de quanto do programa é realmente verdade. O reality tem como ideia central mostrar o cotidiano de uma família americana que vive há mais de 30 anos em locais isolados do estado do Alasca. Acontece que os participantes nem sequer são do Alasca, e de acordo com uma pesquisa feita pelo noticiário local, o reality foi filmado bem perto do centro da cidade. Acusados de fraude. São muitas polêmicas envolvendo os participantes de A Grande Família do Alasca. De acordo com a descrição do Discovery Channel para o reality show, os membros da família Brown vivem tão distante da civilização que muitas vezes passam de 6 a 9 meses do ano sem ver um estranho. Mas isso não parece ser tão verdade. Em 2015, a família foi pega mentindo sobre a vida no Alasca. Os Browns supostamente alegaram viver no sudeste do Alasca para receber uma quantia em dinheiro, concedida pelo governo às pessoas que residem lá em tempo integral. O programa permite ausências de 180 dias, ou até mais, por uma das 16 razões específicas, como serviço militar, educação ou necessidades de cuidados de saúde a longo prazo. Porém, eles não cumpriram este acordo por alguns anos e por isso foram condenados. American Guns acumula grande controvérsia. A Discovery mostrou a obsessão dos Estados Unidos por armas de fogo em seu popular programa American Guns. O reality show girava em torno da família Wyatt. Eles têm um estabelecimento localizado nos arredores de Denver, Colorado, onde vendem e fabricam armas de todos os tipos, desde rifles de caça até canhões. Nenhum equipamento sai da loja sem antes ser testado. O programa foi recebido com muita controvérsia pelo público. Seu último episódio foi transmitido em 2012. Acreditava-se que tragédias relacionadas a armas, como o tiroteio na escola primária de Sandy Hook, motivaram um cancelamento do reality show. Loja da família Wyatt é assaltada após o cancelamento do programa. Logo após o cancelamento de American Guns, o estabelecimento da família foi assaltado através de um buraco no teto. Se você é um negociante de alto nível, você deve reforçar seu teto para evitar um roubo de desenho animado durante a madrugada. Em 27 de fevereiro de 2013, um ladrão invadiu a loja cortando um buraco no telhado. Ele conseguiu fugir com 12 pistolas e 3 rifles. Mas isso era apenas o começo. A família Wyatt voltou a aparecer na mídia nas semanas seguintes por outro motivo. Richard Wyatt não tinha licença de arma. Principal astro de American Guns, Richard Wyatt não estava autorizado a vender armas durante a gravação do programa. Em 2009, 2 anos antes, Wyatt perdeu sua licença federal de armas de fogo por violar a lei. Nunca ficou esclarecido qual lei ele desrespeitou. Mesmo assim, ele continuou vendendo armas em sua loja através de uma licença que pertencia a outra pessoa. Quando alguém comprava uma arma na Gunsmoke, ele enviava para uma outra loja chamada Triggers, onde a papelada era preenchida.
Em 2016, o esquema foi descoberto e Richard Wyatt foi indiciado por vender armas sem licença. Richard Wyatt, acusado de sonegação de impostos. Cerca de 9 dias depois da Gunsmoke Guns ter sido roubada no meio da noite, agentes da Receita do governo federal dos Estados Unidos invadiram a loja como parte de uma investigação financeira em andamento por sonegação de impostos. Isso começou em 2010, quando um funcionário da agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos ficou sabendo que Wyatt estava com 6 armas ilegais em seu estabelecimento comercial. Quando os agentes analisaram mais de perto os registros da loja, viram que algumas coisas não estavam adicionadas ao imposto de renda. Wyatt foi acusado de não ter declarado 1,1 milhão de dólares em renda pessoal entre 2009 e 2012. Ele também foi acusado de apresentar uma falsa declaração fiscal. Wyatt foi considerado culpado em 10 acusações criminais, incluindo uma de conspiração por negociar armas de fogo sem licença e 9 de fraude e evasão fiscal. Em seguida, American Guns contribuiu para a venda de uma pistola roubada. Quase negociaram com um criminoso. Além de todas as coisas sombrias que aconteceram com o patriarca Richard Wyatt da American Guns, o programa quase contribuiu para a venda de uma arma de fogo roubada. No último episódio da primeira temporada, um homem chamado Wiley Newton tentou vender uma Colt Pistol antiga no valor de $20 mil. Essa arma havia sido roubada do Museu do Novo México e Newton quase saiu ileso. Ele só foi pego porque alguém familiarizado com o assalto estava assistindo o reality show naquele dia e acabou reconhecendo a arma roubada. Autoridades foram alertadas e Newton foi detido. Sons of Guns é cancelado depois da prisão de um dos protagonistas. Os programas relacionados a armas do Discovery Channel, Sons of Guns, que se centra na Red Jacket Firearms, uma empresa que vende e fabrica armas personalizadas, foi cancelada depois que sua estrela, Will Haid, foi presa pelo estupro de 2 jovens quando elas tinham 11 e 13 anos de idade. De acordo com a agência de notícias internacionais Associated Press, Hayden negou as acusações em seu depoimento, porém ele foi considerado culpado e pegou prisão perpétua sem direito à redução ou suspensão da pena ou liberdade condicional. Will Hayden também foi acusado de molestar muitas jovens de sua família. Durante um episódio do Dr. Phil, a filha mais velha de Will Hayden, Stephanie Hayden Ford, falou sobre as acusações envolvendo seu pai. Segundo a jovem, seu pai foi sexualmente inadequado quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Parte do elenco de Sons of Guns, Kim Ford e Stephanie Hayden também foram presos. A família Hayden parece estar cheia de criminosos. Depois que seu pai foi preso, Stephanie Hayden Ford e seu marido Chris Ford foram acusados de crueldade contra jovens. O casal teria batido fortemente no filho de 9 anos com um cinto na parte inferior das costas. Apesar de Chris ter executado o ato, Stephanie também foi presa na época porque o filho disse que ela estava no quarto no momento da surra. Cody Landing revelou que sua dupla tentou matá-lo. O reality show de sobrevivência da Discovery, Dual Survival, foi alvo de polêmica quando o apresentador Cody Landing entrou com uma ação contra a rede. O motivo? Ele teria sofrido ameaça de morte do co-apresentador Joe Teti durante as filmagens do programa em uma montanha da Noruega. De acordo com Landing, os produtores faziam parecer que ele estava perdendo a cabeça, mas na verdade ele estava sendo ameaçado com um machado por Teti. Esta foi a segunda vez que Landing foi ameaçado por seu co-apresentador, que também tentou atingi-lo com uma lança quando estavam filmando no Havaí. Equipe de Largados e Pelados teria ajudado o concorrente. O popular programa de sobrevivência da Discovery, Largados e Pelados, foi recebido com muita controvérsia quando os participantes alegaram que o reality show era tão verdadeiro assim. Toda semana, um homem e uma mulher são colocados no deserto por 21 dias e forçados a descobrir como sobreviver. Se a produção ajuda os competidores, isso anula o propósito do programa. De acordo com o Daily Mail, o programa supostamente alimentou uma concorrente do sexo feminino com pão, arroz e comida para bebês quando ela ficou doente. Ela também recebeu um suporte especial para evitar uma possível desidratação.
Obviamente, o competidor precisava de ajuda porque sua vida estava em risco. No entanto, foi completamente desonesto não avisar o público que houve uma ajuda por conta da circunstância. Cenas ensaiadas? No final da terceira temporada de Largados e Pelados, Honora Bowen competiu ao lado de Matt Struzel, no Brasil. Matt completou o desafio, mas Honora desistiu depois de desmaiar por insolação e desidratação. Algum tempo depois, Honora fez algumas revelações em seu blog sobre os bastidores do programa. Ela alegou que foi coagida a iniciar uma discussão com Struzel durante as filmagens para deixar o episódio mais dramático. Ela também disse que os produtores a treinaram para fazer declarações sobre seu passado e seu relacionamento com o pai que não eram verdade. Ela ainda revelou que não desistiu por causa do esgotamento físico. Ela desenvolveu um problema na bexiga e, mesmo assim, os produtores não a deixaram sair, embora ela tenha pedido várias vezes. Então ela acabou fingindo um desmaio para forçar sua saída do programa. Apenas sorte? Caçadores de relíquias acompanham os amigos de infância Mike Wolf e Frank Fritz, que viajam pelos Estados Unidos em busca de artefatos raros e tesouros nacionais. Eles ainda recebem ajuda da gerente Danielle enquanto procuram por coleções antigas. É claro, o que eles descobrem é real, mas algumas coisas não são reveladas. Na verdade, os produtores recebem vários objetos de colecionadores e decidem previamente quais os itens são os melhores. Só então Fritz e Wolf os examinam no programa. Suas descobertas não são sorte. Pré-seleção. Trato Feito e Caçadores de Relíquias estão na mesma rede, então faz sentido que os dois programas sigam um protocolo semelhante. Antes de entrar na famosa loja de penhor, o cliente já foi pré-selecionado pela produção. Nada é por acaso. Além disso, seu objeto já foi examinado, limpo e até avaliado. Não é qualquer item que entra em Trato Feito. Erro em Mestres da Restauração. Mestres da Restauração também foi criticado por não mostrar a realidade. No programa, Rick Dale e sua equipe restauram cuidadosamente peças do passado da América, de um carrinho de golfe a uma bomba gigante de gasolina dos anos 40. Durante o processo, eles aprendem um pouco da história dos objetos restaurados, mas nem tudo é perfeito como parece. Os fãs já notaram alguns deslizes. Um exemplo é do episódio Ventilador Secreto. Um espectador percebeu que as rodas foram colocadas em curvas, fazendo com que o kart oscilasse. Pelo valor que cobram, é inadmissível qualquer erro grotesco. Estrelas de Trato Feito não trabalham lá. Desde que o programa Trato Feito se tornou um verdadeiro sucesso, a loja Gold and Silver Palm virou mais uma atração turística de Las Vegas do que uma loja de penhores. Os rapazes do elenco não trabalham atrás dos balcões como aparece nas filmagens. Eles apenas estão lá para tirar fotos com os fãs, e ainda cobram por isso. É encenado? Agora que sabemos que as descobertas das coleções são encenadas em Caçadores de Relíquias, vale a pena saber o que mais é armado. Quando eles aparecem vendendo os itens, as negociações também são encenadas. Mas isso é uma surpresa? O vendedor e os apresentadores parecem sempre brigar na tela, mas é tudo uma encenação. O preço é escolhido entre os produtores e o vendedor, antes do início das gravações. Apresentador vira piada. Os fãs do programa Item na Live ficaram desapontados e fizeram piadas após o apresentador Paul Rosoli desistir de ser engolido vivo por uma anaconda. A proposta do programa era mostrar a experiência de entrar dentro do organismo do animal, protegido por uma roupa especial. Mas não funcionou. Paul Rosoli chegou a ser envolvido e mordido na área da cabeça pela anaconda, mas abortou o projeto após sentir que seu braço estava sendo pressionado, mesmo com a proteção especial. Por conta da sua reação, ele perdeu a credibilidade para com o seu público. ONGs protestam contra cineasta. O Discovery Channel não foi apenas acusado de propaganda enganosa, o canal também foi muito criticado por ONGs e grupos de defesa dos animais. A PETA, organização não governamental de ambiente, expressou grande preocupação com o caso. Afinal, o que aconteceria se Paul Rosoli realmente fosse engolido vivo? Eles provavelmente teriam que matar a cobra para tirá-lo lá de dentro. O que quer que o cineasta tenha planejado,
Provavelmente a serpente sofrerá as consequências, como costuma acontecer quando os animais são usados para o entretenimento, alegou a PETA, ao pedir que o programa não fosse transmitido. Mesmo com temporada pronta, Chegou Honey Boo Boo foi cancelada. Chegou o Honey Boo Boo, que é um reality que foi ao ar no TLC, que é de propriedade da Discovery, com a família da competidora de concursos de beleza Alana Honey Boo Boo Thompson. Em 24 de outubro de 2014, o TLC anunciou o cancelamento do show depois de surgirem relatos de que a June Shannon havia retomado o namoro com um homem condenado por abusar sexualmente de uma criança. O homem em questão é Mark Anthony McDaniel. Filha acusa Mama June de roubo. Mesmo após o cancelamento da série Chegou Honey Boo Boo, a família seguiu na mídia por conta de suas polêmicas. Isso porque Anna Chickadee Cordwell acusou Mama June de roubo. Isso mesmo, a jovem processou sua mãe e a rede de televisão por supostamente reter mais de $200 mil em lucros. Depois da repercussão negativa, o TMZ emitiu uma nota informando que a família recebia cerca de $22 mil por episódio, que deveria ser dividido entre todos os membros. Por outro lado, Mama June garante que nunca viu um centavo. Os problemas legais de Swamp People. Este programa é todo sobre a vida cotidiana de caçadores de crocodilos que vivem em Louisiana. Sim, isso já parece um pouco selvagem, mas você vai ficar ainda mais chocado ao saber que alguns desses caçadores têm uma vida muito mais louca fora das telas. RJ, J. Paul, Nick Payne, Chase Landry e Randy Rivers Jr. tiveram suas batalhas legais, mas a acusação mais séria envolve o caçador John LaFont. Ele tem um histórico de abuso doméstico assustador. A primeira acusação veio em 2012, quando ele agrediu sua namorada no lobby de um hotel. O mesmo tipo de violência ocorreu em 2013 e 2015. Demissões sem explicação. Programas de TV, especialmente reality shows, correm o risco de enfrentar mudanças. É raro que um programa passe por todas as temporadas sem alterações. Após a 6ª temporada de Swamp People, uma enorme mudança aconteceu. Alguns membros do elenco foram substituídos sem explicação. O History Channel não revelou seu raciocínio por trás de se livrar do antigo elenco. Muitos fãs foram deixados sem respostas após a estreia da 7ª temporada. A rede também deu um jeito de evitar declarações de ex-membros do elenco sobre as saídas. As controvérsias envolvendo Homens da Montanha. O programa Homens da Montanha acompanha 6 homens nos Estados Unidos que ainda hoje vivem da caça para sustentar suas famílias. Muitos admiram o estilo de vida simples adotado por este grupo, mas nem tudo é o que parece. Algumas curiosidades podem mudar sua visão sobre a atração. Jason Hawk tem uma loja online, enquanto Tom e Nancy Ward têm uma assinatura de TV a cabo. Esses são alguns dos problemas que fazem as pessoas desconfiarem do programa. Tudo indica que eles não vivem tão isolados assim. Visualizações questionáveis. Quem você vê acima é Danny Coker, de Loucos por Carros. Coker não tem medo de compartilhar suas opiniões políticas fora da loja. Quando foi entrevistado pelo The Morning Show, ele deu uma declaração polêmica sobre carros híbridos e de baixa emissão de poluentes. Na época, ele foi bastante criticado por dizer que esses tipos de veículos eram fúteis. Ele não apenas sugeriu que o ambientalismo não é grande coisa, como também fez questão de apoiar abertamente Donald Trump durante as eleições. Seu histórico agora é um pouco questionável. A rede não quer que o Loucos por Carros seja uma plataforma para que Coker discuta política, mas parece que ele faz questão de divulgar sua opinião. Pouca fé em Street Outlaws. Street Outlaws mostra a vida dos pilotos de automobilismo em Oklahoma City, que competem por um lugar na lista dos 10 melhores. Justin Shearer, mais conhecido como Big Chief, revelou mais recentemente que não acreditava que seu programa seria um sucesso quando começou a filmar. Nem os produtores pensaram que o show superaria a primeira temporada. Por causa dessa mentalidade, eles não foram cautelosos enquanto filmaram a primeira temporada. A rede ficou impressionada com as primeiras imagens, então eles deram logo 10 temporadas completas.
Estado se manifesta sobre Moonshiners. O Departamento de Controle de Bebidas Alcoólicas da Virgínia já havia informado que os telespectadores estavam sendo enganados sobre a natureza do programa, mas eles não pararam por aí. Eles jogaram toda a sujeira no ventilador ao afirmar que a Discovery estava exibindo um show falso. Antes disso, o público ficava perguntando por que o Estado estava deixando um crime acontecer. Foi então que eles revelaram que o canal estava mostrando algo fictício. Mesmo depois disso, os membros do elenco continuaram a pregar o contrário. Eles dizem que o Estado está furioso por nunca ter conseguido pegá-los no ato ilegal. Ameaçado fora da câmera. Esta série conta a história daqueles que fabricam suas próprias bebidas alcoólicas, os Moonshiners. Considerada uma atividade ilegal, esta prática é quase sempre feita em casa, com equipamento duvidoso e camuflado, e é passada de geração a geração. De tempos em tempos, alguns dos membros do elenco do programa são parados pela polícia enquanto as câmeras estão ligadas. Eles são sempre liberados, mas isso gera uma tensão na TV. Mas nem tudo é mostrado. Tim Smith admitiu que a polícia tentou perguntar sobre o show uma vez em sua casa. Ele disse que manteve a calma e convidou os policiais para um jantar. Documentário falso. Em 2013, o Discovery Channel recebeu algumas críticas severas ao exibir um documentário falso para lançar a Shark Week. O canal mostrou um especial de 2 horas, chamado Megalodon: The Monster Shark Lives, e só avisou que era algo fictício no final do programa. A espécie de tubarão Megalodon realmente existiu. Entretanto, a criatura gigante foi extinta há 2 milhões de anos. Incríveis 4,8 milhões de usuários acompanharam o programa, e o especial foi a transmissão de maior audiência nos 26 anos de história da Shark Week. O Discovery Channel deve encontrar uma maneira melhor de avaliar suas estrelas? Com tantas estrelas do Discovery Channel sendo apanhadas em escândalos, você deve se perguntar como eles examinam as pessoas com as quais escolhem trabalhar. Claro, cada ser humano tem o seu próprio e esperado drama, mas empregar um estuprador condenado é outra questão. Só piora quando você considera o quanto essas estrelas recebem. De acordo com o Business Insider, os salários dos protagonistas são variados, mas alguns dos mais populares podem ganhar até 10 milhões de dólares por temporada. Se inscreva no melhor canal das galáxias.